Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que segue a sua busca por um substituto para Magrão. E ídolos colorados têm o nome circulando na rede social. D'Alessandro abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de assumir um cargo no comando da direção colorada. Rafael Sobis também revela a procura, mas descarta acerto. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar essa ideia então neste vídeo que tem o apoio da Zapay, aplicativo onde você recebe de forma instantânea notificações no teu telefone sobre as multas que tu recebe no trânsito, até para que você possa quitar elas, inclusive lá dentro do aplicativo da Zapay, tá bom? Então é só baixar o aplicativo, ele está disponível aqui na descrição do vídeo. Ali você vai ter acesso, né, a qualquer tipo de multa que você tenha recebido, vai poder quitar o licenciamento também de forma parcelada no cartão de crédito e ainda vou deixar uma barbada para vocês, cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, tá bom? Z-A-P-A-Y, Zapay, meus parceiros aqui no canal. Turma, quero começar falando com você sobre uma entrevista que deu um dos maiores ídolos do Internacional, que se chama Andrés Nicolás D'Alessandro. Ele concedeu uma entrevista para a Band, né, num evento promovido pelo Paulo César Tinga, né, que está junto aí de mais uma causa social. E o D'Alessandro foi entrevistado e falou sobre a possibilidade de assumir o cargo de diretor esportivo do Inter. Afinal, o Magrão foi demitido, né, do cargo, não é mais o dirigente colorado e o Inter hoje está órfão de departamento de futebol. Hoje o departamento de futebol do clube está nas mãos do presidente Alessandro Barcelos, do José Olavo Bisol, que é o novo vice-presidente de futebol, que já chega aí com uma responsabilidade tremenda, do Felipe D'Alegrave, que hoje, né, é o diretor de futebol, parte jurídica, e também, né, turma, né, do pessoal do Capa, né, o Caco Sobrinho, né, o pessoal que está lá fazendo as análises e tentando, né, contratar jogadores neste momento de dificuldade. O D'Alessandro ele foi perguntado se ele toparia assumir o Internacional, afinal, há uma relação conturbada, vou usar esse termo, tá, entre Inter e D'Alessandro hoje, né, na sua gestão, por conta, né, do que aconteceu, né, desde a saída dele lá em 2022, lembrando que quem traz o D'Alessandro para se aposentar no Inter é o presidente Alessandro Barcelos, né? Lembro que o D'Alessandro joga o Campeonato Gaúcho, depois tem aquele fatídico jogo contra o Fortaleza no comecinho do Campeonato Brasileiro, onde ele inclusive faz um dos gols da vitória, o último gol dele vestindo a camiseta colorada e depois, né, vai seguir o seu rumo no Cruzeiro, né, onde teve um cargo de gerente, né, participou bastante das categorias de base e no fim, né, deixou o Cruzeiro para assumir, né, um posto na chapa de oposição, né, na chapa do Roberto Melo, que acabou sendo derrotada no pleito e aí agora, né, se ventila essa possibilidade. A frase do D'Alessandro foi a seguinte: se o Inter me ligar, eu atendo. Atendo sempre, não sou de me esconder. Vocês me enxergam sempre na rua, nos shoppings, nos mercados, mas o Inter não me ligou. Estou em casa, foi o que disse o D'Alessandro, que ainda, né, fez uma análise sobre o momento do clube, falando que sempre tem tempo de dar a volta por cima. Correr contra o tempo é difícil, mas tudo tem um começo. O primeiro é conseguir resultados. Precisamos pontuar para pegar confiança para ter uma equipe mais sólida, para subir na tabela e com isso o rendimento vai melhorar naturalmente. É um começo de trabalho do Roger e ele, né, precisa disso para introduzir a ideia. Foi o que disse, né, o D'Alessandro, então, nesta manifestação curta aí para o pessoal da Band que fez essa entrevista. Uma outra situação, gente, diz respeito ao Rafael Sobis, que ontem, né, no seu programa no 4D Esportes, falou, né, sobre uma reunião, um café que tomou com o presidente Alessandro Barcelos, na intenção de conviver, de estar com saudade do Beira-Rio, foi lá, conversou durante umas 3 horas com o presidente sobre diversos temas, e ele revelou que foi consultado pelo Barcelos para saber qual é a ideia que o Sobis tinha no mundo do futebol. Afinal, a gente está vendo, né, diversos programas do Rafael Sobis, onde ele explana muito bem algumas situações de quem viveu o vestiário e passa, né, uma visão diferente para, por exemplo, para nós, reportagem que convive com o futebol, mas que não tem uma vivência lá dentro, né, do vestiário, que é um território sagrado.
mas ele deixou claro, né, que a intenção dele não era trabalhar no Inter, afinal, né, ele não está preparado, né, para gerir pessoas, não se preparou para isso, não tem intenção e que isso não passa pela cabeça dele, mas, né, se colocou à disposição para ajudar, né, de alguma forma o Internacional, né, deu o seu pitaco lá para o presidente, mas não vai assumir também nenhum cargo na diretoria, o Rafael Sobis. A informação que eu obtive, inclusive, ontem foi de que no jogo entre Inter e Atlético Paranaense, o presidente Barcelos conversou com o Petralha, né, que é um dos mandatários aí do Atlético Paranaense, sobre o André Mazzuco, né, que é um nome que vem vindo à pauta aí nos últimos dias. Ele que foi demitido recentemente, né, do Atlético Paranaense por conta de uma mudança na questão do CEO, né, do Atlético Paranaense, passou por uma reformulação muito grande, né, o time de Curitiba. E ele também, né, comandou a SAF do Botafogo. Então o Inter buscou algumas referências em relação a este atleta, a este atleta não, né, a este profissional que poderia vir a compor o departamento de futebol do clube. Então guardem este nome, André Mazzuco, o nome dele. Inclusive, né, gente, o Inter, né, nesta bagunça que está vivendo o departamento de futebol, segue, né, em busca de reforço. O Roger deu uma letra aí na entrevista coletiva dizendo que precisa de 2 laterais direitos. Existe uma possibilidade grande, né, do Inter jogar contra o Juventude na quarta-feira, ainda com laterais improvisados. Isso que o Busto já está lá no River Plate, vai fazer uma semana e o Inter ainda não tem laterais. E o que me disseram é que o Internacional, né, segue a sua busca em relação a estes nomes e que alguns empresários que eu já trouxe essa informação aqui no Voz do Gigante, oferecem diariamente reforços para o Inter. Eles voltarão a oferecer porque muitos dos reforços que não vieram foram barrados pelo Magrão, por exemplo, que era um homem forte do futebol. E aqui tá tudo certo, ele tem que barrar e aceitar mesmo, né? Dentro do Congresso Congresso não, do Conselho Técnico que tem no Departamento de Futebol, que aí passa, né, pelo CEO, pelo presidente, pela comissão técnica, mas o Magrão tinha um protagonismo neste aspecto. E é claro que alguns empresários que tiveram seus jogadores recusados vão voltar a oferecer para outro executivo, para o Departamento de Futebol, para o vice-presidente, para o Roger Machado, para quem sabe, né, as coisas se encaminharem dentro da situação que o Inter procura. 2 laterais direitos, um zagueiro, diria para vocês que um meia foi contratado, né, que é o Bruno Tabata, mas vem ainda um extrema e talvez um atacante. Então o Inter vai a fundo no mercado, mas o prazo está terminando, né? Dia 2 de setembro fecha a janela para chegadas aqui no Brasil. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, onde a diversão acontece e o cupom é COLAR, para você garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Hoje é dia de secar, né? Secadorzinho ligado, vamos torcer pelo Mano Menezes contra o Grêmio, né? Grêmio e Fluminense na Copa Libertadores da América. Tô dando uma olhada aqui nas odds do jogo, né? Grêmio 1.96, Fluminense 4.50 e o empate 3.14. As probabilidades não estão ao favor dos secadores, né? Jogo 7 da noite lá no Couto Pereira em Curitiba. Tá certo? Acho que vai empatar esse jogo, vai ser 1-1 essa partida no Couto, tá certo? Aquele abraço, turma, e a gente se vê. Fui!